Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Gesta, voltando para a nossa continuação sobre os anabatistas. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho de diferenciações, tá? Nesse vídeo, no próximo, eu quero classificar o que é chamado de anabatista, né? Por aí, que são diversos movimentos, como a gente viu no vídeo anterior. E eu gosto de classificar em três grandes grupos. Quando se fala de anabatistas, eu gosto de classificar em três grandes grupos porque são três grandes grupos diferentes entre si. O primeiro grupo são os anabatistas que eu estou chamando de anabatistas bíblicos. O segundo são os anabatistas que eu estou chamando de anabatistas revolucionários. Também podem ser chamados de místicos, ou de espiritualistas, ou de escatológicos, tá? Então, seja qualquer um desses quatro nomes, a gente está se referindo a um mesmo grande grupo. E o terceiro grande grupo são os anabatistas que eu estou chamando de racionalistas, ok? Eu quero começar pelos anabatistas bíblicos, que são o grupo de anabatistas que mais influenciou a história da Reforma. Também são um grupo de anabatistas que sobreviveram. Se a gente for pensar a longo prazo, são os grupos de anabatistas que tiveram realmente um impacto no futuro, não só do movimento protestante, como também ajudaram a fundar a civilização lá nos Estados Unidos e também ajudaram a fundar o movimento protestante posterior à Reforma, né? Porque quando o movimento protestante chega nos Estados Unidos, ele dá uma modificada. Isso é graças a esses grupos aí dos anabatistas bíblicos. A gente pode considerar como fundador desse movimento o movimento que ocorre na Suíça, chamado de Irmãos Suíços, que começam com o Conrad Grebel. Então, esse movimento é um movimento interessante, era um grupo de cristãos que se reuniam em Genebra, em outras partes da Suíça, que não acreditavam que a igreja estava corrompida, que queriam uma reforma. Eram grupos de cristãos que estavam bebendo muito da doutrina e da pregação zwingliana. Zwinglio, no início, era como se fosse o grande pastor deles, assim como Zwinglio era pastor de vários grupos. E eles chegam à conclusão, a partir de leituras bíblicas voluntárias nos lares, enfim, em pequenos grupos, que o batismo infantil não valia de nada. E que o batismo só serve quando você tem consciência. E aí Conrad Grebel, ele vai até a praça da cidade, a principal praça de Zurique. É Zurique, tá, gente? Eu falei Genebra, mas é Zurique. Eles vão ali para a praça de Zurique e ele e outro amigo dele, ex-sacerdote, batizam um ao outro na praça da cidade. Aquilo ali causa um escândalo. O próprio Zwinglio rompe com eles por conta disso. E ali começa o movimento dos irmãos suíços. Que vão ser perseguidos, gente, em toda a Europa. Vão ser perseguidos entre os reformados, entre os luteranos, entre os católicos. Estima-se, né, que quando a gente fala desses grupos anabatistas no geral, estima-se que morreram mais anabatistas durante a Reforma Protestante do que cristãos perseguidos durante a Antiguidade toda. Então, se a gente colocar aí nesses primeiros 400 anos de cristianismo, não morreu tantos cristãos quanto a quantidade de anabatistas que eram mortos durante o século XVI e o século XVII na Europa, né? Isso porque o movimento anabatista ele causa um medo, como por exemplo o medo que Zwinglio teve. Eles estão rompendo com a sociedade civil. É uma época de guerra. Se nós não tivermos cidadãos nas cidades para apoiar a nossa ideia, como Zwinglio precisava de votos para apoiar a reforma nas cidades da Confederação Helvética, que a gente chama hoje de Suíça, como Lutero precisava de apoio dos príncipes, né? Se a galera aderir a essa ideia de romper com a sociedade civil, a gente vai sofrer algum tipo de dano. Então, esses anabatistas vão ser mortos, assim, queimados
decapitados ou com requinte de ironia, que geralmente os católicos faziam, que era amarrar o pescoço deles numa grande pedra e jogar na água e falar: você quer se rebatizar? Então se rebatiza aí. Como se, né, o último batismo, tá? Mas, falando então dos irmãos suíços, nas suas ideias gerais são parecidos com aquelas ideias que a gente viu, são as mesmas que a gente viu no vídeo anterior, né? Separação entre igreja e Estado. A igreja é uma comunidade de crentes convertidos que se reúnem voluntariamente, ou seja, a igreja não faz parte do Estado, a igreja não tem nada a ver com a sociedade civil, ou seja, o fato de eu nascer em Zurique não me faz um cristão protestante, o fato de eu nascer num principado luterano como a Saxônia não me faz um protestante, não me faz um cristão. O que me faz ser um cristão é eu me converter com consciência, ou seja, o bebê não tem consciência, e ali me juntar com um grupo que se reúne para ler a Bíblia, orar e pregar a palavra de Deus, ou seja, formar a sua igreja. Lógico que esses cristãos, então, anabatistas, eles estão criando essa ética eclesiológica que nós temos hoje, né? Você se converteu, você escolhe uma igreja para você seguir. Na Europa não era assim. Se você se converteu num território luterano, você tem que ser luterano. Se você se converteu ou nasceu num território católico, você já é um católico. Se você nasceu na Inglaterra, você já é um anglicano. Não tem essa ideia de, não, eu sou dessa igreja tal. Não, isso não existe oficialmente na Europa. São esses anabatistas que estão forjando essa ideia. Eu chamo de anabatistas bíblicos porque eles têm a Bíblia como a única regra de fé e prática. A Bíblia é a palavra de Deus para eles e eles se baseiam sobretudo no Novo Testamento, ou seja, eles rejeitam a tradição, eles rejeitam tudo que a Igreja Católica é, eles são extremamente iconoclastas, eles rejeitam as imagens, eles rejeitam os ícones, eles rejeitam usar o nome de pai, de padre, né? Bispo, a eclesiologia, né? Eles são essencialmente democráticos, são totalmente congregacionalistas, ou seja, quem manda na igreja é a igreja, todos têm direito a voto, mulheres participam, mulheres têm direito a voto, a igreja é uma sociedade igualitária, o rico tem a mesma posição na igreja que o pobre, a mulher tem a mesma posição na igreja que o homem, eles são congregacionais, né, nesse sentido, e promove uma democracia direta e plena. Não houve essa democracia nem na Grécia, nem em época alguma no mundo que a gente conhece, né? Quem vai instituir essa democracia, que é a nossa democracia hoje, são esses grupos, né? E depois eles vão influenciar a prática democrática no mundo. Não foi a Revolução Francesa que inventou nada disso. E nem os gregos. Só o nome, democracia. Mas o que a gente chama de democracia hoje vem dos anabatistas e não da teoria política. Esse batismo tem que ser consciente, tem que ser adulto. De início, eles batizavam por efusão, mas logo depois eles já vão entender que o batismo é a imersão, ou seja, o mergulho, rompendo então mesmo com todas as práticas que haviam na Europa, porque todas as igrejas católicas ou protestantes batizavam ou por efusão ou por aspersão, então são os batistas, são os anabatistas que vão estar fundando esse batismo por imersão obrigatório, daí mais uma vez você vê a identificação deles com as nossas igrejas hoje. E no geral, esses anabatistas bíblicos, eles vão escrever livros, fazer grandes comentários, vão rejeitar, né, servir ao exército, eles são pacifistas. Muito importante a gente entender essa característica dos anabatistas bíblicos, que diferencia eles dos revolucionários. Os anabatistas bíblicos são pacifistas. Então, se você bate neles, espanca eles, eles deixam. Se você tenta matar, eles deixam serem mortos, porque eles creem que assim estão cumprindo que os apóstolos morreram por Cristo, os primeiros cristãos, mártires, assim, eles estão cumprindo o martírio. Então, não servir o Estado, por exemplo, não fazer juramento ao rei, não fazer juramento às autoridades civis,
não fazer nenhum tipo de reverência às bandeiras. Então, eles rompiam com tudo isso. E logo, também abandonar os cargos civis, abandonar os cargos públicos. É muito interessante que isso acontece com Calstades. Calstades, que era um dos braços direitos da reforma de Lutero, quando começou, ele abre mão de ser professor da universidade, ele rompe com seu salário, porque para ele isso era cargo público, e se junta com um grupo de anabatistas e se torna pastor desse grupo. Então era muito clássico isso. E os anabatistas bíblicos, eles também representam uma população mais pobre e classe média, assim, classe média minus, né? Classe média menos, ou seja, pequenos comerciantes, pequenos artesãos, pequenos fabricantes de coisas com ferro, com madeira, enfim, gráficas, enfim. Então, os anabatistas bíblicos, eles se caracterizam por essas ideias, tá? Dentre esses grupos, né, os irmãos suíços, eles são perseguidos, eles se dispersam, mas eles vão influenciando vários grupos na Europa, principalmente, né, não só na Suíça, Confederação Helvética, mas na Alemanha e na Holanda, tá? Então, dentre esses grupos aí fundamentais, a gente tem os Menonitas, que são fundados, né, por Menor Simons, pela pregação de Menor Simons, que vai dizer que a ceia e o batismo não são sacramentos, a ceia e o batismo são apenas sinais, ou seja, ele está lendo o que? Zoínglio, são memoriais. Menor Simons espalha o anabatismo na Holanda, fala que os cristãos não podem prestar juramento algum, tem que romper, né, com os cargos, com a vida civil, enfim, e trabalhar com as próprias mãos, né? Não é romper para ser vagabundo, é para você trabalhar com as coisas, né, com a plantação, com o comércio, enfim. Os Amish, que é muito também famosos, que também são frutos da pregação de outro cristão influenciado por Menor Simons, que foi Jacó Amann. Os Amish, eles são de comunidades, sobretudo alemãs e suíças, tá? E os Ruteritas, que vêm também da pregação de Jacó Rutter, que é alguém que é influenciado também pelos irmãos suíços. E Jacó Rutter, que funda os Ruteritas, ele tem uma característica comunitária muito grande, ou seja, esses cristãos vão dividir tudo que eles tinham entre si, né? Um comunismo primitivo. Então, eles vão viver essencialmente do campo, essencialmente da vida agrícola, e vão dividir tudo que eles tinham entre si e vão formar mesmo comunidades, comunas, com um igualitarismo baseado no livro do Atos dos Apóstolos. Tá? Esses grupos, eles sobrevivem, eles são perseguidos em toda a Europa, mas vão sobreviver quando eles migrarem para os Estados Unidos. E aí, nos Estados Unidos, eles vão fundar civilizações mesmo que existem até hoje, que são até curiosas, né? Que eles vivem basicamente da forma quando eles chegaram no século 16 e 17 lá nos Estados Unidos, né? Muitos vivem sem usar tecnologia alguma, alguns nem usam luz elétrica, outros já usam luz elétrica, né? Entre Amish, Luteritas e Menonitas. Eles se isolam da sociedade, eles não prestam juramento à bandeira, eles não votam, né? Eles não ingressam no exército. Mas são grandes proprietários rurais, agrícolas, né? E são fundamentais na economia dos Estados Unidos e até na democracia. Eles ajudam a democracia estadunidense a se repensar de tempos em tempos. Outros que são descendentes diretos do movimento anabatista bíblico são os Quakers, né? Mas aí os Quakers já surgem um pouquinho depois, e os batistas, né? A igreja batista é fruto do anabatismo na Holanda, fruto direto, né? E os Quakers seguem os anabatistas bíblicos misturado um pouco com os espiritualistas, e os batistas são aquela linha do anabatista bíblico puro, né? Batismo por imersão, adulto, consciente, separação entre igreja e Estado, separação entre igreja e sociedade civil. Então essa é a nossa primeira caracterização aí dos grupos bíblicos. O próximo vídeo a gente vai falar dos anabatistas revolucionários. Então aqui é o professor Lucas Gesta, filigrana de História da Igreja.